Olá, começa a partir de agora o programa Renovando Vidas, uma programação feita especialmente para você e toda sua família. Lembrando que à frente deste programa estou eu, Ângela, meu esposo, Pastor Jorge e a pequena Isabela, que hoje não estarão aqui conosco, mas em breve nós iremos revê-los aqui em nossa programação. Nosso programa de TV Renovando Vidas, vocês acompanham todas as sextas-feiras a partir das 20 horas e ainda vocês terão acesso à nossa programação através do nosso portal na internet. Acesse e acompanhe www.aravideos.com.br. Através do nosso endereço eletrônico, vocês terão acesso a muitos dos nossos programas Renovando Vidas. Hoje, a nossa programação vai levar até você uma palavra direcionada para você que talvez esteja vivendo períodos de luta, de batalha, de dificuldades, ou mesmo você que neste momento, para a glória de Deus, não esteja em crise, não esteja passando por algum problema, mas nós sabemos que a Bíblia nos diz que neste mundo nós teríamos aflições, não é verdade? Então, nós sabemos que vira e mexe aí nós temos algumas questões para serem resolvidas, nós temos alguns problemas, algumas dificuldades e todas elas nós colocamos diante de Deus, porque o mesmo versículo que nos diz que teremos aflições também nos garante que nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo, Jesus já venceu o maligno, Jesus já venceu todas as nossas dificuldades, até porque quem batalha a nosso favor não é nós mesmos, porque nós sabemos que existem muitas causas, muitas situações que nós, por nós mesmos, pelas nossas forças ou pela nossa própria inteligência, nós não conseguiríamos sem o nosso Deus, sem o nosso ajudador, sem o nosso guerreiro. É Ele quem batalha por nós, não é verdade? Então, que nós possamos estar muito atentos a esta palavra que vem diretamente do trono de Deus para os nossos corações. Amém? O versículo que nós iremos ler para debatermos um pouquinho a respeito desta palavra está no livro de João, capítulo 11. Nós iremos ler o versículo 5 e o versículo 6. A Bíblia nos diz assim: Jesus amava muito a Marta e a sua irmã, e também a Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias aonde estava. Amados, quando nós vemos este versículo, nós paramos para pensar que verdadeiramente Lázaro estava passando por um momento muito difícil na sua vida. Lázaro tinha uma enfermidade, era uma enfermidade de morte. E muitas vezes nós nos vemos diante de alguma situação complicada também nas nossas vidas, seja enfermidade, seja qualquer outro problema, nós sabemos o quanto dói, o quanto é difícil enfrentarmos algumas situações em nossas vidas. Aí nós clamamos a Deus, assim como Marta e Maria fizeram, elas foram até Jesus, comunicaram Jesus de que o seu irmão estava enfermo e Jesus ainda ficou 2 dias aonde ele estava. Por que Jesus demorou alguns dias para encontrar-se com Lázaro? A Bíblia diz que Jesus amava a Lázaro. Amados, Jesus nos ama. Jesus ama a mim e Jesus ama muito você. E talvez em alguns momentos da sua vida você não consiga compreender o porquê de você estar passando por algumas dificuldades e Deus não te atender imediatamente. Porque você clama, você ora, você pede. Em alguns momentos nós vemos que existe uma certa demora, o tempo estende-se um pouco. Aí eu quero compartilhar com vocês algo que nós precisamos entender. E quando nós entendemos e passamos a viver isso verdadeiramente, tudo se torna muito mais fácil diante das nossas atribulações, diante das nossas lutas. Deus, Ele tem sempre 3 possíveis respostas para mim e para você diante das nossas dificuldades. A primeira é o sim. Não é verdade? Quantos sim de Deus você tem recebido? Quantas vezes você estava em uma situação complicada, difícil e imediatamente Deus disse sim para você, te abençoou, te tirou daquela situação rapidamente?
E aceitar o sim é sempre muito fácil. Tão fácil que às vezes nós até nos esquecemos de testemunhar, de glorificar a Deus por aquela bênção, por aquele milagre recebido. Outra resposta de Deus, muitas vezes também, diante de algumas situações em nossas vidas, é o não. Às vezes nós pedimos tanto algo para Deus, nós desejamos tanto aquilo e dentro do nosso coração nós temos a sensação de que aquilo é o melhor para nós. Porém Deus, Ele conhece o ontem, o hoje e Ele sabe como será o nosso amanhã. Em algumas situações nós recebemos um não de Deus, mas este não é para o nosso mal, é sempre para o nosso bem. E muitas vezes nós temos dificuldades de aceitar o não de Deus. Nós temos aquela impressão de que o Deus que nós servimos é um Deus que precisa estar atento às nossas petições e pronto para nos atender de imediato. E não é verdade. Deus, Ele tem poder sim para fazer tudo quanto pedimos ou quanto pensamos. Porém, Ele é tão cuidadoso e tão amoroso para conosco que Ele tem sempre a resposta certa, na hora certa e da melhor maneira para que eu e você possamos ser abençoados. E muitas vezes, se nós não obedecermos e não aceitarmos o não de Deus, nós vamos entender lá na frente que era muito melhor para nós ter aceitado o não. Outra resposta que Deus nos dá, e essa é a mais difícil de todas, é o espere. Amados, quantas vezes você não tem colocado algo diante do Senhor, ou talvez agora, neste exato momento, você não tem colocado algo diante de Deus e você não tem conseguido entender o espere do Senhor na sua vida, assim como aconteceu com Lázaro. A resposta para Maria, para Marta, naquele momento era espere. E este é o caminho mais difícil de seguirmos. Porque quando Deus diz espere, entra muitas vezes dentro do nosso coração a ansiedade, o medo, o desânimo. A nossa fé muitas vezes é abalada, porque nós temos aquela sensação, nós temos aquele pressentimento de que Deus não está mais olhando por nós, de que Deus está demorando muito para agir em nosso favor. Enquanto Deus está trabalhando, nós precisamos esperar. Enquanto Deus está colocando no mundo espiritual, nós precisamos aguardar. Em breve, todas as coisas serão colocadas aqui no mundo físico. E aí, então, nós vamos entender o porquê que em alguns momentos das nossas vidas, Deus pede para que nós esperemos, para que nós tenhamos calma, para que nós possamos tirar do nosso coração toda a ansiedade e aguardar nele. Nós falamos aqui a respeito de Lázaro, que quando estava enfermo, Jesus não correu e foi imediatamente curá-lo. Lázaro morreu. E a Bíblia diz que Jesus amava a Lázaro. Jesus ama você. Jesus nos ama. Então, por quê? Primeiramente, eu quero que nós possamos entender o porquê que Deus não responde de imediato todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas. Por que Deus não resolve todos os problemas? Muitas pessoas às vezes se perguntam isso. Por quê? Por que Deus não resolve todos os problemas? Amados, Deus criou um mundo perfeito. Deus criou um mundo com toda a perfeição que Ele é e que Ele tem. Porém, eu e você, o homem, ele contaminou a perfeição de Deus com o pecado. Lá no princípio, lá no Jardim do Éden, Deus criou um mundo perfeito. Eles moravam em um jardim perfeito e Deus criou homem e mulher para serem perfeitos, para terem vida eterna, para não morrerem, para não terem nenhum tipo de enfermidade. Porém, também Deus criou o homem com o poder de escolher e de decidir o que ele quer para a sua vida. Deus não nos criou como robôs. Deus não fez um mundo robotizado onde as pessoas
caminham sempre na sua direção porque foram criados para isso. Não. Deus nos criou e colocou e nos deu, na verdade, o livre-arbítrio. Colocou em nós este sentimento de escolha de bem ou de mal. E todos nós temos dois caminhos para escolher: o bem ou o mal, a vida ou a morte. Escolha, porém, a vida. Deus, ele nos dá esta direção, ele nos mostra este caminho. E a partir daí, quando o homem escolheu então o mal, ele entrou no caminho da morte. Quando Adão e Eva pecaram, se voltaram contra Deus, a partir daí o pecado contaminou o mundo. E aí então surgiu a morte, as enfermidades, as dificuldades, as lutas. Mas Deus tinha já formulado e planejado um plano para nos resgatar, para nos dar novamente o privilégio da vida eterna. Aí então, ele enviou o seu filho, o seu único filho. Ele veio, ele nasceu, ele morou, ele viveu entre nós e ele se deu por amor e por resgate de todos nós. Hoje eu e você temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Hoje eu e você temos acesso à vida eterna, à salvação da nossa alma através de Jesus Cristo. É o resgate de Deus, é a nossa acolhida de Deus. Vamos segurar e vamos permanecer firmes com a salvação da nossa alma. Não vamos permitir que o pecado nos contamine. Às vezes nós damos tanta importância para as coisas deste mundo, nós buscamos tanto em Deus soluções, estratégias financeiras, queremos ser bem-sucedidos, queremos realizar os nossos sonhos, os nossos projetos materiais. É claro que Deus, Ele quer nos abençoar financeiramente, mas que o nosso alvo, que o nosso foco seja a salvação da nossa alma, porque nós teremos vida e vida eterna. Saiba, meus amados, que aqueles que são salvos em Cristo Jesus, eles reinarão para sempre com Deus, porque não haverá mais morte. Nós reinaremos para sempre com Deus. E aqueles que não aceitarem o evangelho da salvação, esses também terão vida eterna, porém, bem longe da presença do Senhor. E aí, então, terá eternamente dores, aflições, e aí será muito difícil. Eu costumo dizer que quem vai para o céu, quando estiver diante do Senhor, vai olhar e se tiver oportunidade de se lembrar aqui desta terra, terá certeza que este foi o único inferno que conheceu. Mas aqueles que forem para o inferno, se puderem se lembrar desta terra, aqui será o único céu que conheceu. Então, que nós possamos garantir a nossa salvação, e isso é muito fácil, isso é muito simples. O preço já foi pago, a cédula já foi rasgada, não existe mais nada contra nós diante do inimigo. A única coisa que precisamos ter é uma atitude de fé em declarar que aceitamos Jesus Cristo em nossas vidas, em nossa família, recebê-lo dentro do nosso coração e termos uma vida com Ele. Aí então, meus amados, nós seremos salvos. Nós somos salvos através do sangue de Jesus. Não é através das nossas obras, não é através do nosso muito fazer ou do nosso muito falar. É através da nossa fé em Cristo Jesus. É através da declaração de que aceitamos e amamos a Cristo. E por quê que em alguns momentos nós aguardamos o sim de Deus? Nós já vimos aqui que Deus tem as 3 respostas, o sim, o não e o espere. Nós vimos o porquê de muitas vezes passarmos lutas, atribulações e vivermos num mundo de aflições, que é por conta do pecado. Mas agora eu quero compartilhar com vocês o motivo pelo qual muitas vezes Deus nos faz esperar. Deus nos faz esperar, meus amados, primeiro para a glória dele. Quando Deus foi até o leito de Lázaro e Lázaro encontrava-se morto, desfalecido, Deus fez ali o milagre da ressurreição. Deus ressuscitou a Lázaro
e ele voltou a viver. Aí então nós vemos que Lázaro foi um canal pelo qual Deus pôde ser glorificado no meio daquele povo. Será que as suas lutas, as suas dificuldades têm te aproximado ou têm te afastado da presença de Deus? Amados, as nossas dificuldades, elas precisam nos aproximar mais de Deus. E quando então Deus opera em nós a bênção, nós precisamos entender que o próprio Deus será glorificado através de nós. Através muitas vezes da nossa luta, da nossa dificuldade, da nossa enfermidade. E o segundo motivo pelo qual muitas vezes Deus nos usa e em alguns momentos Deus nos faz esperar é para que outras pessoas possam ser abençoadas através daquilo que Deus fez na sua vida. Talvez neste momento você esteja no aguardo de Deus e muitas pessoas estão acompanhando, estão vendo a sua dor, a sua dificuldade. Mas quando Deus operar em seu favor, essas mesmas pessoas irão entender que apenas Deus tinha poder para fazer e Ele fez. E essas pessoas serão abençoadas, serão alcançadas. A glória de Deus será manifesta através da sua vida. A glória de Deus será manifestada através dos seus problemas. Deixe-se ser usada por Deus. Deus não quer te ver sofrendo, Deus não quer te ver angustiada, Deus não quer te ver triste, Ele tem a cura para você. Porém, entenda a resposta de Deus. Se é um sim, tome posse da vitória, é agora, receba. Se é um não, entenda que é o melhor para você, porque lá na frente você conseguirá entender. Quantas vezes eu e você não ouvimos um não de Deus e naquele momento nós tivemos tanta dificuldade de compreender, mas depois que o tempo passou, nós glorificamos a Deus e dissemos: Senhor, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor não me atendeu, porque se o Senhor tivesse me atendido, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria fazendo isso em favor da sua obra. Hoje talvez eu teria até mesmo perdido a minha alma ou me afastado daqueles que me amam e pelos quais eu tenho amor. E se a resposta de Deus para você é o espere, continue aguardando no Senhor, com fé, com perseverança. Ele vai te atender e quando isso acontecer será para a glória de Deus e para a edificação da vida dos que estão ao seu lado. Então nunca se esqueça de testemunhar. Espere com paciência no Senhor. Não espere pelos outros. Nunca coloque a sua situação dependendo de outras pessoas. Nunca coloque. Sempre espere com paciência no Senhor. Eu quero ler aqui com vocês alguns versículos que nos mostram contra quem e contra o que é a nossa luta. Muitas vezes nós acabamos descontando em alguém ou culpando alguma pessoa, seja o nosso marido, seja os nossos filhos, o nosso patrão ou os nossos funcionários. A gente sempre tenta colocar a culpa em alguém, né? Achar um culpado por aquilo que nós estamos vivendo. Portanto, nós precisamos entender, meus amados, e nós iremos entender aqui através da palavra, contra quem e contra o que é as nossas lutas. A Bíblia diz no livro de Efésios, a partir do versículo 12, pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos e as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo. Portanto, nós precisamos estar preparados. Amados, nós vemos aqui na palavra que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, o que significa que a nossa luta não é contra pessoas. A Bíblia diz que não é contra seres humanos, mas contra potestades, contra demônios, contra principados, contra coisas espirituais que estão sempre tentando nos destruir. A Bíblia diz que nós estamos no centro, o anjo do Senhor está ao nosso redor, mas que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos devorar.
Então, quando a gente consegue entender esta palavra, nós conseguimos alcançar vitória muito rapidamente, porque nós entendemos que a nossa luta não é contra o nosso próximo, mas a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas. E aí então nós buscamos refúgio, fortaleza, forças em Deus, e Ele começa a batalhar no mundo espiritual a nosso favor. E aí a vitória é certa, é garantida. Não desconte, não agrida, mesmo que se o inimigo esteja usando outra pessoa para te atacar, entenda, não é aquela pessoa, é aquele que está por detrás dela, né? É aquele que está tentando te destruir. Por quê? Porque ele sabe que você é amado do Senhor, porque ele sabe que Deus te ama e que Deus te quer com ele por toda a eternidade. E ele tenta então ceifar os filhos de Deus. A Bíblia diz no versículo 14 que nós precisamos estar preparados, usando sempre essas ferramentas. A verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar o evangelho da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. A Bíblia ainda diz: recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Vejam só que lição maravilhosa que o Senhor nos dá, não é verdade? Nós precisamos estar vestidos com a armadura de Deus. Deus nos dá o capacete, Deus nos dá as sandálias, Deus nos dá a couraça, Deus nos dá o escudo, Deus nos dá a espada. Nós somos guerreiros do Senhor, nós fazemos parte deste exército. O Senhor nos guia nesta batalha. Sejamos fortes e corajosos e alcançaremos a vitória em Cristo Jesus. Amém? A Bíblia diz assim também em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, diz o Senhor, e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amados, o que Deus exige de nós é fácil. A carga sobre nós é leve, até porque a carga pesada já foi carregada. O preço alto já foi pago. O sangue já foi derramado. Hoje a nossa carga é leve. O que Deus pede de nós é fácil. Portanto, estejam atentos, não aceitem a carga que talvez o inimigo esteja colocando sobre a sua vida. Tire, arranque, jogue fora, anule no mundo espiritual e no mundo físico todo o levante de Satanás contra a sua vida e peça para que Deus venha operar em sua vida, venha dirigir os seus caminhos. Ele está e permanecerá de braços abertos para te ouvir, para te entender e para realizar grandes obras na minha e na sua vida. Amém? Que esta palavra possa ter alcançado o seu coração. E mais do que isso, que você possa ter recebido esta palavra de forma que haja mudança em sua vida diante das suas dificuldades. Eu sei, meus amados, que muitos amigos, irmãos, telespectadores nesta hora estão diante do Senhor e estão com um grande problema para ser resolvido. Entregue para Deus. A carga é leve, é suave. Ele vai batalhar em seu favor. Ele te prepara
também como soldado guerreiro do Senhor, mas Ele não te deixa sozinho no campo de batalha, Ele permanece com você. Respeite e aceite sempre o sim, o não e o espere de Deus. Amém? Amados, vamos orar a Deus em gratidão pela sua palavra e pela obra dele nas nossas vidas, pela presença maravilhosa do Senhor entre nós. Por onde quer que possamos ir, o Senhor permanece conosco, porque Ele é onipotente, Ele é aquele que pode todas as coisas, Ele é onisciente, é aquele que conhece até mesmo os nossos pensamentos. E o nosso Deus é onipresente. Ele está comigo e Ele também está com você, aonde quer ou por onde quer que você vá ou que você esteja. Amém? Oremos a Deus. Pai, a sua palavra foi ministrada, ó Deus, e nós sabemos que o seu Espírito Santo continuará ministrando em nossos corações. Ó Deus, nós sabemos que não podemos orar como convém, mas o seu Espírito Santo ora por cada um de nós. Que nesta hora, meu amado, os nossos corações possam estar abertos e prontos para o renovo e para a transformação do Senhor. Que nós possamos viver baseados na direção que o Espírito Santo de Deus nos dá. Não permita que nada nem ninguém venha nos desviar dos seus propósitos e dos seus caminhos. Livra-nos de todo mal, de toda perseguição, de todo levante, de toda tentativa do maligno contra nós. Pai querido, nós somos seus filhos e nós declaramos com toda a fé do nosso coração que nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que oramos. Amém. Amém? Muito obrigada a todos, obrigada a vocês que acompanham, prestigiam a nossa programação. Se você tiver alguma sugestão, você pode enviar um e-mail aravideos@uol.com.br. Se você quer ouvir uma palavra em relação a algum tema, um debate, enfim, deixe lá a sua sugestão e nós faremos o possível para atendê-lo. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, neste mesmo horário. Aguardo vocês. Até lá. Nosso choro em Cristo, nos deu novas vestes de louvor.